No último episódio, vimos que Shimizu foi atacado de repente de uma forma tão brutal que sua cabeça foi arrancada com um único golpe. Vendo isso, Kenzo e outro caçador ficaram apavorados. Eles imediatamente ficaram em alerta e tentaram lutar contra o monstro que atacou Shimizu. Kenzo estava prestes a atacar quando, do nada, ele também teve a cabeça arrancada. O outro caçador, vendo isso, correu direto para o monstro para tentar derrubá-lo. Mas antes que ele pudesse sacar a espada e atacar, o monstro foi mais rápido e o matou também. Assim, alguns dos caçadores mais fortes de Rank S do Japão foram exterminados em questão de segundos. Enquanto isso, vemos os caçadores coreanos dentro do mesmo túnel. Eles estavam lutando contra formigas poderosas, e Ma comentou que essas formigas são tão fortes quanto caçadores de Rank S, mas mesmo assim, somos caçadores e elas são só feras mágicas. Não tem como a gente perder. Dizendo isso, ele continuou lutando contra as formigas. Do outro lado, vemos Sha'in, que também estava atacando as formigas a toda velocidade. Ela comentou que essas formigas eram extremamente resistentes. Ma concordou e acrescentou que a vantagem era que não tinham tantas delas. Min tranquilizou o grupo, dizendo: "Não se preocupem, eu tô aqui. Mesmo que venham mais formigas, eu ajudo vocês a dar conta delas." Ouvindo isso, Bayek deu uma risadinha e provocou-me. "Nossa, tá confiante agora, hein? Mas antes de chegar aqui, tava morrendo de medo." Me negou, e Bayek disse para ele focar em acabar com as formigas direito. Eles continuaram lutando, mas conforme avançavam, Bayek percebeu que formigas cada vez mais fortes estavam aparecendo. Ele suspeitou que essas deviam ser as guardas da Rainha Formiga. Ouvindo isso, Lin se perguntou se isso significava que eles estavam no caminho certo. Sha'in garantiu: "Relaxa, eu tô sentindo o cheiro. Tem uma fera mágica muito poderosa lá na frente." Choi perguntou se isso queria dizer que Bayek também conseguia sentir. Bayek confirmou e usou seu poder para escanear o caminho. Ele percebeu rapidamente que a Rainha Formiga estava bem no fundo da câmara mais interna, cercada por um monte de guardas. Todas as formigas ali eram de Rank S, o que significava que a rainha devia ser ainda mais forte. Mas Bayek estava confiante. Se lutassem juntos, eles conseguiriam vencer. "Vamos nessa", ele disse, e todos começaram a avançar. Na próxima cena, vemos o resto dos caçadores, incluindo Kei e Aizawa. Eles tinham vindo checar a equipe porque perderam contato com eles. Mas assim que chegaram, encontraram os corpos dos caçadores mortos. Eles ficaram em choque total, sem acreditar no que estavam vendo. De repente, Kei sentiu uma energia absurdamente forte. Era tão intensa que ele começou a vomitar. "Nunca senti uma presença assim antes", ele murmurou. O medo bateu tão forte que ele instintivamente usou seu poder de gelo com força total, se prendendo acidentalmente no gelo. Foi aí que o monstro formiga poderoso apareceu e o matou. Depois, vemos os outros caçadores, que também estavam preocupados por terem perdido contato com a equipe. Enquanto eles iam procurar, uma onda gigante de monstros apareceu na frente deles, forçando-os a lutar. Enquanto isso, os caçadores coreanos finalmente chegaram à Câmara da Rainha, mas foram cercados por um exército de monstros formigas. Vendo isso, Mi usou seu poder para dar um boost em todos os aliados, deixando todo mundo mais forte e pronto para a luta. Ma foi o primeiro a avançar, chamando toda a atenção das formigas para ele. Quando elas avançaram, Choi ativou seu poder de fogo. "Normalmente eu não uso tanto poder assim, mas hoje não dá para segurar nada." Falando isso, ele lançou um ataque que queimou uma quantidade enorme de formigas de uma vez só. Bayek, ouvindo o que Choi disse, concordou com a cabeça. "É verdade, não tem motivo para segurar agora." Ele então ativou sua transformação bestial e foi com tudo. Sua velocidade e força aumentaram drasticamente enquanto ele avançava nas formigas, derrubando uma atrás da outra. Sha'in ficou impressionada ao ver ele lutando. Então essa é a transformação bestial do Bayek. Enquanto isso, o cameraman ainda estava gravando tudo. Ele estava em uma transmissão ao vivo quando recebeu uma mensagem. "A audiência tá explodindo. Dá para chegar mais perto para pegar uma imagem melhor." Ele ia dar um passo à frente, mas Mi o impediu. "É muito perigoso lá na frente. Fica aqui." O cameraman obedeceu e continuou, gravando de uma distância segura. Pessoas do Japão e da Coreia inteira estavam assistindo a batalha ao vivo. Na cena seguinte, Ma se viu cercado por ainda mais formigas. Ele não hesitou e começou a atacar imediatamente, derrubando uma por uma. Depois, vemos Lin usando seu arco, disparando flechas mágicas poderosas.
Com um único disparo, ele conseguiu acabar com um monte de monstros de uma vez. Logo depois, vemos Shaheen, que também ficou incrivelmente rápida. Na verdade, ela estava derrotando os monstros formigas em uma velocidade impressionante. Vendo isso, o pessoal que assistia às notícias começou a elogiar ela. Na cena seguinte, todos os caçadores juntam forças e finalmente eliminam todos os monstros formigas, restando apenas a rainha. Vendo isso, Ma parte para cima dela e começa a lutar. Ele também grita para os seus companheiros: "Vamos lá, vamos acabar com isso." Ouvindo isso, Lin se aproxima sorrateiramente por trás e lança uma série de ataques na rainha. Logo, Bayek chega e começa a desferir socos poderosos nela. Enfurecida, a rainha contra-ataca com um golpe feroz, ferindo gravemente Bayek e Ma. Eles estavam prestes a ser finalizados quando, de repente, Mi usa magia de cura neles, restaurando rapidamente suas forças. Todos ficam surpresos. Min declara com confiança: "Enquanto eu estiver aqui, vocês não precisam se preocupar em perder." Depois de ouvir isso, Choi avança contra a rainha e lança um ataque de fogo massivo. A explosão, no entanto, não tem efeito nenhum nela. Em vez disso, ela solta um grito alto e ensurdecedor. Ouvindo isso, Bayek começa a se perguntar: ela tá chamando ajuda. Então, todos veem a rainha tentando fugir. Mas antes que ela consiga ir longe, os caçadores a cercam e a impedem. Eles a distraem enquanto dizem para Shaheen avançar para o ataque. Min dá um impulso extra na velocidade de Shaheen, dobrando-a. Ela dispara para frente com uma velocidade incrível e usa sua espada para cortar as pernas da rainha, arrancando-as completamente. Agora, a rainha não consegue mais se mover. Shaheen então salta alto no ar, fazendo sua espada crescer. Com um ataque giratório poderoso, ela acerta um golpe devastador no pescoço da rainha, arrancando sua cabeça de uma vez. A rainha está morta. Vendo isso, as pessoas assistindo à transmissão ao vivo explodem em comemoração. Todos ficam eufóricos por a rainha ter sido derrotada. Até o presidente Go se sente aliviado e diz: "Isso significa que o ataque foi um sucesso." Enquanto isso, Min declara: "Vencemos. Agora que a rainha está morta, qualquer formiga restante vai morrer sozinha dentro de um ano." Bayek, no entanto, se lembra de como a rainha gritou antes de morrer. Ele está prestes a dizer algo, mas Mi o abraça e diz: "Esquece isso. Vencemos. Vingamos nossos caçadores." Logo, o resto dos caçadores começa a comemorar também. Finalmente eles venceram essa batalha difícil. Mas então, em outra cena, vemos Reise com uma expressão preocupada. Ele diz: "Más notícias. As formigas estão voltando para o ninho." Ele informa Goto que o efeito de interferência no sinal acabou. Ao ouvir isso, Goto pergunta: "O que está acontecendo?" Enquanto isso, Choi percebe que a barreira de fogo que ele criou foi quebrada, permitindo que as formigas voltassem. Lin exclama: "Como isso é possível? Ainda devíamos ter mais tempo." Bayek começa a se perguntar se o grito da rainha foi, na verdade, um pedido de socorro para chamar reforços. Shaheen acrescenta: "Mas mesmo que ela tenha feito isso, as formigas não deveriam ter conseguido atravessar a técnica do Choi. Como elas entraram?" Nesse momento, Bayek percebe algo se aproximando e avisa todos para ficarem alertas. De repente, uma presença extremamente perigosa preenche o ar, deixando todos desconfortáveis. Essa aura assustadora pertence a ninguém menos que a monstruosa formiga que estava massacrando pessoas com um único golpe. O monstro formiga chegou. Vendo isso, Bayek murmura chocado: "Isso é uma formiga negra. O que ela está fazendo aqui?" O monstro formiga começa a emitir uma energia tão intensa que Shaheen começa a se sentir mal. Ela nem consegue mais sentir cheiros direito. "Nunca senti uma presença tão assustadora antes," ela diz. "Isso não é uma fera mágica comum. O que é isso?" Mai, percebendo que não há tempo para hesitar, diz: "Temos que matar isso agora." Assim que ele avança para atacar, ele sente como se tivesse sido derrubado pelo monstro. Mas, na verdade, o monstro simplesmente passou direto por ele, completamente o ignorando. Isso deixa Ma em choque. A formiga negra então se aproxima da rainha morta e começa a devorá-la. Vendo isso, todos ficam horrorizados. Depois de terminar sua refeição, a formiga solta um rugido ensurdecedor. Seu corpo começa a brilhar enquanto fica ainda mais poderosa e sua velocidade aumenta drasticamente. Num piscar de olhos, ela chega até Shaheen. Antes que ela possa reagir, a formiga a acerta com tanta força que ela é lançada para longe, ficando gravemente ferida. Vendo isso,
Ma fica furioso e aumenta seu corpo, avançando direto contra a formiga para uma luta cara a cara. No entanto, quando Ma ataca, a formiga nem se mexe. Com uma única mão, ela destrói o escudo de Ma e quebra seu braço. Sem desistir, Ma tenta atacar com a outra mão, mas a formiga a agarra e também a esmaga. O monstro então se vira e começa a ir embora. Enfurecido, Bayek avança para atacar, mas com um único golpe, a formiga o nocauteia, acabando com a luta dele na hora. Agora, a formiga se volta para Choi. Enquanto Choi se prepara para lançar um ataque de fogo, a formiga o intercepta e dá um golpe devastador, deixando Choi gravemente ferido. Vendo isso, Lin rapidamente dispara uma flecha contra a formiga. Mas, para sua surpresa, a formiga a pega no ar sem esforço nenhum. Lin fica sem palavras. Depois disso, a formiga avança contra Lin e dá um soco poderoso nele. Parece que ela vai continuar o ataque, mas, nesse momento, Ma reaparece e acerta a formiga, jogando-a para trás. Agora vemos que Ma se recuperou completamente. Ele dá um sorriso de canto para a formiga e diz: surpreso de me ver vivo de novo. Isso é porque temos um curandeiro incrível do nosso lado. Enquanto isso, vemos Min, que está curando as pessoas enquanto fica escondido usando sua habilidade de camuflagem. Mas tem uma desvantagem. Enquanto usa essa habilidade, ele não pode se mover. Min pensa consigo mesmo: sem problema, meu time vai dar conta. Eu não preciso fazer nada por agora. Voltamos para Ma, que está atacando a formiga sem parar. Mas o monstro desvia de todos os golpes dele. De repente, agarra as pernas de Ma. Em um segundo, ele levanta Ma e começa a esmagá-lo contra o chão violentamente. Ma fica gravemente ferido, e Mi não consegue curá-lo rápido o suficiente. Nesse momento, Mi percebe algo assustador. O monstro formiga de alguma forma detectou ele, mesmo estando camuflado. Em um instante, a formiga avança direto contra Mi e lança um ataque direto. Tudo isso acontece bem diante dos olhos de Bayek. Mi mal consegue dizer: corre, Bayek, antes do monstro formiga devorá-lo de uma só vez. Vendo isso, todos ficam horrorizados, mas estão feridos demais para reagir. Bayek, no entanto, está consumido pela raiva. Ele avança em direção ao monstro, pronto para atacar. Mas antes que ele consiga desferir o golpe, o monstro agarra o corpo sem vida de Min e o lança diretamente em Bayek, jogando-o para longe. O monstro então agarra Bayek pelo pescoço, fazendo sua transformação acabar. E então, algo ainda mais arrepiante acontece. O monstro imita a voz de Min e diz: Bayek, corra! Ao ouvir isso, a raiva de Bayek atinge o ápice e ele se lança contra o monstro novamente. Mas a formiga simplesmente ri e diz: vocês humanos são fracos. Vocês mataram nossa rainha, então não há sentido em massacrar seus soldados. Me diga, onde está o seu rei? De repente, o monstro sente a presença de Goto. Essa energia é forte. Ele murmura antes de desaparecer em um instante, indo direto em direção a Goto. Bayek percebe o que está acontecendo e grita: ele está indo atrás do Goto. Mas não podemos nos preocupar com isso agora. Precisamos sair daqui primeiro. Assim que ele diz isso, percebe um enxame ainda maior de formigas chegando para atacá-los. Enquanto isso, mudamos para Goto, que está sendo informado por sua equipe de que nenhuma das unidades está respondendo. Sentindo que algo está errado, ele decide investigar. Ele diz ao time bravo: esperem no ponto final, e eles confirmam. Quando Goto chega à área, ele percebe algo chocante. Kei já usou seus poderes de gelo, e os corpos de vários caçadores estão espalhados pelo chão. Nesse momento, uma voz surge pelo rádio: por que você não fez o relatório no horário programado? Goto responde: algo está errado aqui. A voz do outro lado, pertencente a um homem da sede japonesa, pergunta: se você está lá, então não precisamos nos preocupar. Diga-me, como estão os sinais? Goto explica: a eficácia dos nossos sinais caiu, o que fez as formigas recuarem de volta ao ninho. O homem da sede pergunta: diante disso, quais são as chances de algum caçador ainda estar vivo? Goto hesita antes de responder: o exército de formigas é grande demais, eu diria que as chances de sobrevivência são mínimas. Ao ouvir isso, o oficial da sede responde: mesmo que usemos toda a nossa força, as forças japonesas sozinhas não serão suficientes. Não importa, honraremos o sacrifício deles. Estamos enviando nossa segunda equipe de ataque, que está esperando na costa. Vamos completar a missão na ilha de Jeju e garantir a vitória para nosso país. Ele ordena que todos os caçadores restantes se retirem e se reagrupem com a segunda equipe. Goto concorda e diz à sua equipe:
Ordem do presidente. Estamos saindo. Recolham os corpos e vamos nos mover. Assim que eles estão prestes a partir, o monstro-formiga aparece novamente e lança um ataque direto em Goto. Mas Goto bloqueia com sua espada. Sem hesitar, o monstro revida e, com um movimento rápido, decapita um caçador chamado Ishida. Agora resta apenas um caçador de pé. Goto diz a ele: vá, junte-se ao bravo e prepare-se para a próxima fase. Se você ficar aqui, só vai atrapalhar. O caçador concorda e foge. Agora, Goto sente a imensa energia irradiando do monstro-formiga. Quão poderoso é esse monstro? Ele murmura. O monstro olha para Goto e pergunta: você é o rei dos humanos? Goto fica surpreso. Essa formiga está falando. Ele sorri e responde: sim, eu sou o rei. Ao ouvir isso, o poder do monstro-formiga aumenta ainda mais. Sua energia mágica explode, deixando Goto nervoso. Esse nível de magia, eu só senti isso antes vindo do Jinvoo. Ele murmura. De repente, a escuridão envolve a área. A próxima coisa que vemos, a espada de Goto se quebra. Mas não nos mostram exatamente o que acontece em seguida. Enquanto isso, no fundo do ninho, as outras formigas continuam seu massacre, atacando os caçadores restantes. Choi luta bravamente, mas ele não consegue derrotá-las todas. Os outros caçadores, já feridos, não conseguem fazer nada. Bayek olha ao redor da situação desesperadora e diz: não estamos em condições de continuar lutando. Esse é o nosso fim. Ele se resigna à derrota. Justo quando as formigas estão prestes a dar o golpe final, algo inesperado acontece. Sombras emergem do chão sob os caçadores. Essas são as sombras que Jinvoo havia colocado neles. As sombras se erguem e impedem as formigas de atacar. Os caçadores ficam chocados. Bayek olha para os soldados sombrios e pergunta: de quem são essas invocações? E então, finalmente vemos Jinvoo. Sentado na beira de um prédio, ele dá um sorriso. Ele já sabe o que está acontecendo na ilha de Jeju. Ele se levanta e murmura: troca de sombras. Jinvoo está finalmente pronto para chegar à ilha de Jeju e mostrar àquele monstro-formiga qual é o seu lugar. E assim, mais um episódio incrível termina em um enorme gancho. Cara, Solo Leveling sempre faz isso. Bem quando as coisas ficam insanas, o episódio acaba.